Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Para você, entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente proseia aí com algum profissional do nosso HCI. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ângelo Flávio Adame. A gente quer dar bom dia aqui, doutor Ângelo. Seja bem-vindo de volta. Bom dia, Nilda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Futura. Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando hoje os médicos do Hospital de Clínicas de Itajubá. Muito bem representado, viu, doutor? Nós vamos falar do Dia do Médico, né? Que foi celebrado ontem, segunda-feira. O doutor Ângelo Adame faz parte do corpo clínico e é um dos vice-presidentes do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, além de ser um excelente endocrinologista. Gastroenterologista. A gastro, né, doutor? Qual que é a diferença, doutor? É bem diferente. Bem diferente? É gastro, o que eu falei? Endócrino. Nossa, endócrino. Ai, doutor. Bom, você pode participar do nosso programa como? Durante a live, deixando o recado 99104-9088. Lembrando que o programa é uma criação do meu eterno patrão, Sebastião Rieira, e Dr. Rodolfo Cardoso, diretor-geral do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar a comunidade de Itajubá, e claro, para o mundo todo, temas relacionados à saúde e ao bem-estar, sempre com respaldo científico. Muito bem, já está chegando um recado já aqui para o senhor, doutor. Eu vou só ler aqui rapidinho. Dia do Médico, a gente sabe que o patrono, digamos assim, o santo protetor de todos os médicos é o São Lucas, que foi apóstolo de Jesus, não é? Então, segundo a tradição aí dos evangelhos, do Atos dos Apóstolos, São Lucas é símbolo do Dia dos Médicos, porque sempre de acordo com a tradição, esta foi a profissão que Lucas foi nascido em Antioquia, hoje atual Síria, exerceu. Eu fico aqui pensando, doutor, naquele tempo não tinha faculdade de medicina, claro. Não. Era uma espécie de curandeiro? Não. Não? Não. Na verdade, o termo doutor, que é utilizado ainda para prenome dos médicos, ele representava uma condição de transmissão de conhecimento. Então, os médicos existiam escolas formais naquela região, que existia um protocolo de ensinamento, né? E os médicos, ao fazer um ciclo de aprendizado, que era muito pouco conhecido, as doenças eram muito pouco conhecidas, ele transmitia isso para outros indivíduos que queriam adquirir o conhecimento, né? Ô, doutor, mas tem Hipócrates de Cos, isso que eu ia chegar ele é de nele. 464, se não me falha. Isso mesmo. Ele tinha escola, né? Que ele transmitia os conhecimentos, por isso que ele é o pai da medicina. Ele era grego, né, doutor? São Lucas não conviveu com Jesus, né? Ele era um médico, ele não conviveu diretamente com Jesus, né? Uhum. Ele transmitiu
através do conhecimento adquirido, o que Jesus pregava, né? Ô, doutor Ângelo, o senhor recorda do juramento que faz quando pega o diploma? Juro solenemente, é muito longo. Eu não É? lembro. É muito longo, mas, na verdade, o juramento também é uma coisa muito interessante, porque o médico ele torna-se oficialmente médico, oficiosamente médico, quando estende a mão e faz o juramento. Ah, E justamente o juramento, a base do juramento é a relação médico-paciente, a relação de fidelidade e a relação que o médico, ao tomar conhecimento das mazelas, das angústias do paciente, ele tem que guardá-las. Ele não pode, em hipótese alguma, tornar público de conhecimento o que ele recebe de informação durante sua relação médico-paciente. O sigilo, né? O sigilo. Essa é a maior norma que norteia o relacionamento médico-paciente. O Hipócrates disse o seguinte, não sei, estou lendo aqui, né? Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Olha só, então tá aí. Agora, doutor, vamos conhecer um pouquinho aí a sua história, doutor Ângelo Adame, muito conhecido na cidade de Itajubá. Eu vou focar mais em Itajubá, porque a sua família é daqui, é do ramo do comércio, né? Seu pai é muitíssimo bem conhecido. E são quantos irmãos, doutor? Eu tenho um irmão mais velho, que é engenheiro, ele trabalha na Unesp, é professor, na Unesp está até se aposentando aqui em Guará, e tem uma irmã mais nova, 10 anos mais nova do que eu. Não é médica? Não, ela é farmacêutica, mas também não exerce. Só eu de médico. Por parte de pai. Por parte de mãe, eu tenho muitos primos médicos. O doutor, que geralmente toda criança tem essa mania de brincar de médico, não é? Se tiver estetoscópio, né, filho, já vou ouvir a batida do coração, vai medir a temperatura. Também brincou de médico, doutor? Quando a opção minha de ser médico foi feita muito precocemente. Eu estava no ginásio, no João 23, quando eu fiz a opção. E, na época, o colégio 19 de março, ele já dividia em exatas e biológicas, então as turmas já eram divididas para você fazer o vestibular, o segundo grau, né, o chamado, então, segundo grau. A gente já fazia voltado para o vestibular da área da medicina, né? Na época eram 47 faculdades de medicina. Hoje são 376, até onde eu sei. Muita coisa, hein, doutor? Mudou muito, né? Aí, doutor, então lá no João 23, isso estava com quantos anos, doutor? 15 anos. 15 anos. Porque normalmente a criançadinha, o produto Omo, ele faz uma propaganda que eu acho muito legal, para que os pais percebam o tipo de brincadeira da criança, porque ali pode estar o futuro. E a minha filha brincava de professora, realmente, hoje ela é uma educadora. Mas o seu foi despertado aos 15 anos de idade. Eu também sou professor, exerço ainda a função lá na faculdade, no internato no 6º ano, com vínculo com o hospital, no 5º e 6º ano. Então, magistério, eu dei aula em cursinho também, eu tenho 34 anos de magistério. Hoje, no hospital, eu trabalho com ambulatório com os alunos, e no ambulatório de transplante de fígado também eu atendo lá, tenho os dias de atendimento no meu ambulatório. Doutor Ângelo, o senhor acha que existe assim, uma diferença muito grande de um médico assim, de ontem com o médico de hoje? O perfil do paciente mudou? Hoje ele procura mais o médico? Eu acho que duas coisas mudaram, né? Primeiro, mudou-se
a possibilidade diagnóstica e o nível de informação ao que o paciente tem. Quando eu me formei, o paciente tinha pouquíssima informação sobre a sua doença, muitas vezes alguém falava alguma coisa, hoje não. Hoje existe uma procura ativa por parte do paciente se informar, se interagir mais com o paciente. A primeira mudança. A segunda mudança diz respeito à possibilidade diagnóstica e terapêutica, né? Nós tínhamos doenças, um exemplo da minha especialidade, Nilda, simples, a úlcera péptica. Quando eu me formei, era tratamento cirúrgico, endoscopia, que já era difícil de se conseguir na época que eu me formei. Tinha que ir para um grande centro e o diagnóstico invariavelmente esbarrava numa abordagem cirúrgica. Hoje, a gente evoluiu no conhecimento e a úlcera é tratada com antibiótico terapia em 14 dias e a doença tende a ter um nível cada vez menor de incidência, né? Ô, doutor, e também lembrando que antigamente as crianças só iam ao médico quando tinha problema de saúde. E hoje, levar a criança ao médico, acho que também por causa dos postinhos de saúde nos bairros de hoje, mudou bastante também. A medicina preventiva, né? Se você olhar um exemplo simples de prevenção de doença, você ir ali na Avenida BPS no final da tarde, há 20 anos atrás, a gente via que não tinha movimento. Hoje as pessoas caminham, se preocupam muito mais, fumam menos. Verdade. Procuram fazer abordagens assim de colesterol, triglicerídeo. A pessoa procura maior cuidado com a saúde. E a longevidade, isso se reflete na longevidade da população. Nós vivemos aqui numa comunidade que as pessoas são muito longevas. Aqui nós somos privilegiados pela qualidade de vida, né? Ô, doutor, mas se o paciente mudou, o médico também mudou, que hoje tem-se várias especialidades. Sem dúvida. O acesso ao conhecimento, Nilda, ele ficou muito específico. Então, isso fragmentou muito a medicina. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas se a gente parar para pensar, isso reflete um pouco na qualidade do atendimento. Uma coisa que mudou, simples, vamos fazer uma reflexão da pandemia. As pessoas se isolaram, tudo ficou mais difícil. Por outro lado, se a gente parar para pensar, para ir num congresso internacional, eu tinha que ir a São Paulo, pegar um avião, parar de trabalhar. Isso acabou, porque os congressos hoje, mundiais, eles são todos online. Então, né? a primeira revista que eu adquiri é uma revista de gastroenterologia, que era considerada à época a melhor revista. Quando eu consegui ter acesso ao volume 1, foi 6 meses depois de eu fazer a assinatura. O tempo de translado. Hoje o artigo é publicado nos Estados Unidos. Hoje eu tenho online na mesma hora. Então, o acesso ao conhecimento tornou-se muito mais rápido, né? É verdade mesmo. Quando que a gente ia, como é que eu falo? Imaginar a geriatria. Porque antes era só o médico que cuidava de você e pronto, né? Não tinha tudo isso, doutor, que a gente tem hoje. Né? Tem hoje. A primeira vez que primeira função minha como médico, quando eu me formei, eu formei dia 8 de dezembro de 1985, eu fui levar um paciente para fazer uma endoscopia digestiva, porque não existia em Itajubá. Levei a São Paulo um paciente que não existia. Eu lembro também, outras vezes, a pedido de um Dr. Calice, que era neurologista, levar o paciente para fazer tomografia, porque não existia aqui na região. E hoje a gente tem acesso a tudo isso, né? Isso se reflete na resolução de problemas que antigamente eram insolúveis, né, na saúde da pessoa. O sargento Michel está aqui conosco, doutor Ângelo, um renomado e competente médico. Parabéns pela entrevista. Obrigado. Tem mais aqui, doutor. Deixa eu pegar aqui. Marli PS, bom dia, doutor. Ela até te chamou, falou que você é um anjo. Imagina.
Rosalice do Carmo Santiago, bom dia, Nilda e doutor. Renata Souza, bom dia, Nilda. Excelente profissional, doutor Ângelo. Giovanni Gonçalves está gostando muito do nosso bate-papo aqui. Ô, doutor, qual que o senhor acha? Qual que é a sua visão do médico da família que hoje está sendo assim tão comentado e o governo tem investido nisso? Na verdade, a gente, se você lembrar, Nilda, antigamente teve uma época em Itajubá que isso foi proposto pelo antigo Sandu. Você lembra disso? Lembro do Sandu. Os médicos chegavam a fazer visitas domiciliares e tal. E, na verdade, alguns países, o Canadá, por exemplo, a Holanda, eles têm esse aspecto de a medicina estar centralizada no atendimento básico, o médico restrito a uma região. Eu acho que com a oportunidade de recursos para esse médico, para que ele possa atuar de uma maneira mais ampla, é o futuro. Eu acho que a gente, com isso, vai diminuir a quantidade de atendimentos nos hospitais maiores, porque eles vão ter capacidade de resolver talvez aí 60%, 70% das enfermidades, principalmente as crônicas, como diabetes, hipertensão, a geriatria, a própria pediatria, o atendimento pré-natal. Então, isso é uma realidade que eu acho que não vai mudar. É verdade. Entendeu? É um caminho, é um norte que vai ser seguido. Inclusive, tem uma normativa, eu recebi do Conselho, eu não li agora de manhã, que já é a criação pelo Ministério da Saúde de um grupo para estruturar esse atendimento de uma maneira mais ampla. Eu vi, hoje não li, eu recebi, porque o Conselho manda para a gente essas orientações do Ministério da Saúde, eu não consegui ler. Ô, doutor, nessa época de pandemia, praticamente 2 anos, 2 anos. Né, nós estamos nessa aqui, houve vários negacionistas, a gente não quer entrar nesse mérito aqui, mas eu ficava muito brava quando alguém questionava a qualidade das vacinas e a rapidez com que elas foram desenvolvidas. Mas antigamente levava anos. Antigamente nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje. Nildo, eu acho assim, nunca a humanidade se uniu em prol de uma doença numa pesquisa. E é lógico que num tempo que ela teve para se desenvolver, ela foi de uma maneira muito rápida, mas são milhões e milhões de dólares envolvidos nessas pesquisas. E elas não vão parar, porque eu acho que as mutações elas vão flutuar de uma maneira maior ou menor, mas com uma quantidade muito menor de pessoas evoluindo para formas graves da doença. Então, provavelmente, nós vamos ter que tomar vacinas periodicamente. E lógico que o tempo entre as primeiras vacinas e as que virão no futuro vão dar tempo para pesquisa, né? E olha, hoje nós temos um recurso tecnológico que ele é muito grande, né? É muito grande. Os grandes laboratórios mundiais, eles estão pesquisando isso diuturnamente, assim como o governo dos países mais ricos, né? A crise econômica instalada sobre a pandemia, e nós não vamos entrar em mérito nenhum, ela é mundial, né? Fechar comércio nos Estados Unidos, na Europa. Os lockdown da vida, né, doutor? Países que dependiam do turismo, né? Você pega a Europa, países como a Itália, Egito, França, tudo parou, né? O mundo parou, né? O mundo parou, doutor, o senhor tem razão mesmo. O doutor, lembrando aqui também, digamos assim, novidade, a medicina esportiva, coisa que não existia. De repente, está aqui junto conosco. Como é que chama mesmo, gente? O médico legista, doutor. O médico legista surgiu agora também? Não. Já existia. O médico legista era um médico, ele é vinculado à polícia civil, uma carreira, né? Ele desenvolve uma carreira admitido por concurso público e ele é responsável
por perícia, corpo de delito, morte, em que existam sinais de violência, eles são responsáveis por isso, né? É uma carreira, realmente uma carreira vinculada ao Estado, né? E nós temos aí o médico psiquiatra que durante décadas ele passou a sofrer um preconceito muito grande, porque quem tinha problema não gostava de assumir que ia num psiquiatra. Hoje, graças a Deus, a mentalidade mudou. Hoje a gente tem aí psiquiatra, que é o nosso grande aliado. Eu vou até mandar um abraço aqui para o meu psiquiatra. Eu acho importante ter psiquiatra, ter psicólogo, para ajudar a nossa cabeça, que é o Dr. William Kempser. Nossa, né? Ô, doutor, mas muita coisa mudou na medicina. Aliás, os hospitais de hoje também são, assim, bem diferentes. A gente tem uma ideia aqui como mudou através desse programa HCI Saúde, que a gente vê tanta novidade implantada, doutor. Os recursos tecnológicos, a parceria, por exemplo, com Einstein, que proporcionou a introdução do transplante aqui, eu fui assim contemplado com treinamento no Einstein. Eu fiquei lá em São Paulo 6 meses e pouquinho, entre 2017 e 2018, e foi fantástico para o meu aprendizado, o contato. Eles são fiéis ainda. Qualquer dúvida que a gente tem, o hospital ainda usa essa estrutura do Einstein para exames de histopatologia dos nossos pacientes, quando precisa de uma análise, de exames complementares. O Einstein é parceiro, ainda continua sendo parceiro. Isso, para a gente ter uma ideia, para introduzir o nome do Einstein a um projeto como esse feito aqui, o Einstein fez uma série de exigências que o hospital teve que se adaptar. Então, a evolução nesse período aí de 3, 4 anos, que o projeto começa lá em 2013, se não me falha a memória, e ele continua, até hoje continua. Foi um treinamento não só com médicos, mas com médicos, farmacêuticos, bioquímicos, a enfermagem, um corpo de enfermagem, fisioterapia, todo mundo foi envolvido, né? Isso foi um progresso para a região muito grande. A gente recebe, hoje eu atendo à tarde, a gente recebe paciente da região inteira, inclusive do estado de São Paulo. Nossa! Nós temos transplantados do estado de São Paulo também, que vieram espontaneamente aqui. Ô, doutor, o senhor faz parte dessa equipe? Faço. Faz também, né? Eu sou especialista em gastro, endoscopia. Eu tenho registro de qualificação de especialista em 3 áreas: gastro, hepatologia e endoscopia. Isaac Andrei, bom dia, Nildo e doutor. Eis aí a medicina de precisão decolando a todo vapor. Sem dúvida. Ô, doutor, o senhor está há quanto tempo nessa área da medicina, doutor? Você vai fazer eu lembrar? Ah, não! Ô, gente! Dia 8 de dezembro eu faço 36 anos de formado. Olha, doutor. E eu sou paciente também do doutor há décadas, né, doutor? Sim. Há décadas nós estamos juntos. Eu gostei muito quando o HCI me comunicou que o senhor, doutor Ângelo Adame, viria aqui, que era uma maneira de homenagear todos os médicos. E agora a gente está falando assim com todos os médicos do nosso Brasil. Ô, Nilda, mas hoje eu vou pedir para você 1 minuto. Pois não, doutor. Porque eu quero compartilhar esse Dia dos Médicos, eu quero dividir com todas as pessoas que estiveram envolvidas no atendimento no tempo de pandemia. Hoje não vai ser o dia comemorar o Dia do Médico, é comemorar o dia de todas as pessoas. O médico, a enfermeira, a técnica de enfermagem, a fisioterapeuta, o fisioterapeuta, o psicólogo, o bioquímico, a pessoal da faxina, da lavanderia, todo mundo que se dirigiu à sua unidade de saúde, na Santa Casa, no Hospital Escola,
e que, com medo, deixando seus familiares, porque a gente tinha muito medo, Nilda, porque a gente não conhece a doença ainda. E muita gente se expôs a esse risco, porque de todos os mandamentos que a gente tem, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele talvez nunca tenha sido exercido de uma maneira tão intensa pelos profissionais da área de saúde. Então, no dia 18 desse ano, eu queria que a gente não comemorasse só o Dia do Médico, mas o Dia do Profissional da área de saúde e da área de funcionamento do hospital, que eu esqueci também o pessoal da administração, que também precisa estar presente, porque senão não funciona. Então, todo mundo que, de alguma maneira, se expôs a esse risco e fez a gente sair desse momento crítico de pandemia, eu queria hoje dividir esse dia da comemoração do Dia do Médico. Nossa, que lindo, doutor. Muita sensibilidade da sua parte, doutor, de dividir realmente com esse pessoal como trabalharam, né, doutor? Como trabalharam, como arriscaram. Os familiares ficavam com o coraçãozinho na mão de ver aquele ente querido indo para uma zona de perigo, sem saber como ele chegaria e até que ponto também eles seriam afetados. Alguns profissionais, Nilda, pouca gente sabe, ficaram isolados da família nesse período crítico, atendendo. Eu conheço colegas em Belo Horizonte, por exemplo, o hotel que eu ficava lá no Conselho, o hotel foi fechado para profissionais de saúde. Do lado do Life Center, de um hospital grande lá, o pessoal ficava, então eles ofereciam acomodação, a pessoa ficava morando no hotel para evitar de ir para casa. Isso não foi incomum de acontecer, não. Então, muita gente passou por esse momento e os familiares sempre com medo, deixaram de ver pais idosos. Verdade. Ou filhos, né? Todo mundo se doou um pouco. Ô, doutor, na realidade, nós estávamos em plena guerra, né, doutor? É uma guerra. Que guerra com bichinho petitico. A Vitória Caroline, bom dia, sucesso sempre, doutor. Sabe as palavras, excelente profissional. Muito bem, doutor. Quer fazer mais alguma colocação ou nós podemos aqui? Eu queria só também, nesse dia, passar 2 nomes que me vêm à memória agora. 3, na verdade. O doutor Zé Marcos Rezec, que faleceu em decorrência de complicações. O doutor Otaviano Flávio Cabral de Azevedo, da minha especialidade também, que faleceu. O doutor Orlando de Jesus, que é um colega que trabalhou aqui com o doutor Francisco Salles, aqui no Odontomed, que também veio a falecer de complicações. Então, a todas as vítimas que, de alguma maneira, estiveram enfrentando essa pandemia, que vieram a falecer, a homenagem também se estende ao nome dessas 3 pessoas e que é extensiva a todos aqueles que eu não lembro o nome. Doutor, antes da gente terminar, que lembrei, teve algum médico que te inspirou a seguir nessa profissão, doutor? Doutor Gaspar, Lisboa. Minha mãe trabalhou muitos anos com ele, minha mãe, minha tia Tereza, então eu me inspirei muito nele. Ele era uma pessoa extremamente resiliente, né? É mesmo, né, doutor? Então tá aí. Doutor, mais uma vez, doutor Ângelo Adame, muito obrigada pela sua vinda aqui para a gente prosear um pouquinho, falar dessa data importante que o doutor Ângelo, de uma maneira, assim, de uma gentileza muito grande, repartiu com todos os profissionais que trabalham na área da saúde. Meu abraço, doutor. Muito obrigado, Nilda. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você sempre. Obrigada. Gente, um beijo com muito carinho para vocês. Retornaremos na próxima terça-feira, a partir das 11h45, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.